Imagine o vento seco do deserto cortando seu rosto, o cheiro da poeira quente subindo em ondas, e no meio daquela planície de pedra, uma aparição que desafia todo o raciocínio. Um arbusto em chamas que não se consome. Aos 80 anos, um pastor que há muito abandonara as promessas da juventude aproxima-se do estranho brilho. Ele se chama Moisés. Aquele fogo não era apenas um fenômeno natural. Era a borda de um encontro que mudaria para sempre a forma como um povo entende a natureza de Deus. E a primeira pergunta que Moisés faz, com a humildade e a incredulidade de quem vê o sobrenatural pela primeira vez, é simples e humana. Qual é o seu nome? Êxodo 3, de 13, 15. A resposta que sai da sarça é, ao mesmo tempo, palavra e revelação. Ehyeh Asher Ehyeh, eu sou o que sou. O que nos parece hoje uma frase curta e enigmática, naquela areia e naquele fogo, era uma declaração explosiva. No mundo antigo, nomes não eram etiquetas neutras, eram como mapas, apontavam território, função, jurisdição. Dizer o nome de um Deus era dizer o que ele fazia, onde reinava, do que era Senhor. O sol tinha um nome, a tempestade, outro. Cada potência regional ostentava um título que a definia. E em meio a esse panorama de divindades funcionais, Deus revela algo que desarma toda categorização. Não um rótulo limitado, mas uma afirmação de existência e presença contínua. Eu sou não descreve uma função contingente, proclama uma condição ontológica, algo sobre o próprio ser de Deus. Antes de entrarmos nas minúcias linguísticas e históricas, deixe-me prometer o que veremos ao longo desta exploração. Vamos caminhar pela areia onde Moisés caminhou, vamos abrir as camadas do hebraico como quem descasca um fruto para alcançar o suco mais puro. Vamos seguir as pegadas que esse nome deixou nas pedras, nas inscrições, nas orações e até nas controvérsias. No fim, a pergunta do título, por que Deus se chamou Eu Sou o que Sou e não outro nome, será respondida em 3 planos. Teológico, o que isso diz sobre Deus; histórico-cultural, porque isso era surpreendente no Oriente Próximo; e pastoral, o que essa revelação significa para quem atravessa um deserto hoje. Se essa investigação toca algo em você, inscreva-se e curta. Assim eu sei que vale a pena continuar descendo por essas trilhas antigas. Voltemos à sarça. A narrativa de Êxodo 3 começa com Moisés cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, quando vê algo extraordinário. A planta queimada brilha sem ser consumida. Ele se aproxima. Um chamado. Moisés, Moisés. Êxodo 3. O medo e a reverência tomam conta dele. Deus o chama do meio da sarça, e com voz que atravessa o tempo, apresenta-se como o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e revela um projeto de libertação para um povo escravizado no Egito. Quando Moisés pergunta, quem sou eu para ir ao faraó, a resposta inclui a promessa de que aquele que o envia estará com ele. Mas a pergunta que mais corta o texto é logo depois. Se eu for a Israel e disser, o Deus de nossos pais me enviou, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que devo responder? Êxodo 3:13. A resposta de Deus, conforme o texto, é a encarnação de uma revelação. Ehyeh Asher Ehyeh. E ele acrescenta, assim dirás aos filhos de Israel, Ehyeh me enviou a vocês. E ainda entrega a forma que a comunidade usaria para referir-se a ele, o tetragrama, IKWH, Êxodo 3, 14 e 15. Leia esse pequeno trecho em voz alta. Eu sou o que sou. Ouça nele uma insistência. Eu sou não é apenas uma declaração sobre presença em um momento, é a afirmação de ser que atravessa passado, presente e futuro. A gramática hebraica é decisiva aqui. A expressão ehehe deriva do verbo hebraico hayá, ser, estar, na forma verbal que os gramáticos chamam de caul imperfecto, uma forma que, dependendo do contexto, pode ser lida como eu serei, eu sou, eu existo
ou mesmo como uma expressão de continuidade. Eu sou e serei continuamente. Muitos estudiosos apontam que não se trata apenas de uma futura promessa abstrata, tampouco de um mero presente estático. É uma forma verbal que comunica ação contínua e disponibilidade. Eu estarei presente, eu sou presente e serei presença que continua. Essa riqueza temporal é importante. O Deus que fala não é um ator que aparece e some. Ele é o sustentador da história, mas a outra camada, Erie, Asher, Erie, tem uma construção autodeclarativa. O que da expressão, Asher, em hebraico, liga uma qualidade identificadora. Eu sou aquele que sou, ou eu serei aquele que serei. A tradução mais fiel é complexa porque o hebraico não entra nos nossos mapas temporais ocidentais como um trem preso a uma estação. Ele permite uma expressão que combina existência, ação e fidelidade. Ao dizer eu sou o que sou, Deus está dizendo, não dependo de um título que circunscreva meu agir. Minha identidade é ser presente e atuante, não definida pelas funções transitórias que os deuses das nações exibem. É preciso aqui distinguir duas maneiras em que esse eu sou aparece nas Escrituras. Há a forma direta, em primeira pessoa, como nesta cena com Moisés, Erre, eu sou. E há a forma pela qual a comunidade se refere a essa presença em terceira pessoa, o tetragrama, EIGWH, que aparece milhares de vezes no texto hebraico. A tradição bíblica, por meio dos relatos posteriores, interpreta a fala de Deus em Êxodo 3 como a origem do tetragrama, Êxodo 3, 14 e 15, Êxodo 6, 3. Em Êxodo 6:3, Deus diz a Moisés que não havia sido conhecido por esse nome por aqueles que apareceram antes, como El Shaddai, e que agora, em vista da promessa e da história, ele se revela com esse nome. Isso sugere que a revelação do nome é progressiva. Abraão conheceu a Deus por um título que exprimia onipotência ou suficiência, El Shaddai. Mas a manifestação do Senhor que age na história do seu povo teria um nome que anunciava relação e presença continuada. No contexto do Antigo Oriente Próximo, essa escolha é audaciosa. Os povos que cercavam Israel davam aos seus deuses nomes que funcionavam como funções. Ra, Deus do Sol, cujo nome é quase contrato com o ciclo diário. Baal, Senhor das tempestades, cujo nome anuncia poder sobre as chuvas e a fertilidade. Marduk, patrono da cidade que derrota o caos e assume um título de soberania. Cada nome delineava jurisdição. O nome comunicava autoridade funcional. Então, quando o Deus de Israel não responde com o Senhor do X ou o Senhor de Itutu, mas com Eu Sou, ele se recusa a ser reduzido a uma esfera particular. Essa é uma ruptura radical com a religiosidade de sua vizinhança. Não apenas uma diferença de conteúdo religioso, mas uma alternativa à maneira como as pessoas pensavam Deus. Não como uma potência localizada, mas como aquele que sustenta e anima todo o ser. Mas isso não quer dizer que o nome permaneceu sempre pronunciado abertamente. A história do nome se contorce entre uso, sacralização e silêncio. No início, o tetragrama aparece em contextos cotidianos, em nomes pessoais, os teônimos, em invocações e situações litúrgicas. Muitas onomásticas hebraicas incorporam o elemento divino. O final, Yahu ou Yah, em nomes como Yeshayahu, Isaías, Yehoshua, Josué e Eliahu, Elias, mostra que a raiz do nome divino estava integrada à linguagem pessoal do povo. Essas formas demonstram que o nome do Deus de Israel não era um segredo textual absoluto. Ele vivia no sangue e na fala do povo. No entanto, com o tempo, a reverência evoluiu para a precaução ritual. O mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão, Êxodo 27, não foi uma lei puramente linguística. Foi um chamado à seriedade do uso do sagrado. Alguns movimentos religiosos posteriores interpretaram isso como um aviso severo para limitar a pronúncia do tetragrama. Fontes judaicas,
como o tratado Yoma do Talmud e certas passagens da Mishnah, por exemplo, Sanhedrin 10:1, registram uma sensibilidade crescente. O uso imprudente do nome poderia implicar consequências místicas e legais. Essa sensação de cuidar do nome do Senhor como se cuidasse de algo frágil e santo levou gradualmente a práticas que restringiam a vocalização do tetragrama em contextos cotidianos. Aqui entra um ponto de virada histórico: a prática do sumo sacerdote no Yom Kippur. As tradições sacerdotais registram que, no dia da expiação, o sumo sacerdote pronunciava o nome de modo especial, no lugar santíssimo, num ritual que selava a reconciliação do povo com Deus. A Mishnah e o Talmud preservam lembranças desse procedimento como algo de tremenda seriedade. A destruição do templo, em 70 d.C., interrompeu esses ritos sacramentais. Muitos estudiosos creem que, com a perda do espaço ritual que validava a pronúncia, a vocalização pública do nome foi reduzida ainda mais, até que se tornasse uma prática marginal ou desaparecesse em muitas comunidades judaicas. Essa lacuna ritual contribuiu para o que hoje é percebido como um silêncio histórico em torno da pronúncia exata do tetragrama. A tradição também ganhou camadas de proteção textual. Entre os escribas e tradutores helenísticos, a Septuaginta, a tradução grega das escrituras hebraicas feita a partir do século III a.C., tende a traduzir o tetragrama por Kyrios, Senhor, um desvio que simultaneamente respeitava a reverência e facilitava a leitura para falantes de grego. Mais tarde, ao longo dos séculos, os masoretas, entre os séculos 6 e 10 d.C., desenvolveram um sistema vocal para o hebraico que incluía sinais de vogais colocados sob e sobre as consoantes. Para proteger a tradição de que o tetragrama não fosse pronunciado inadvertidamente, os masoretas colocaram as vogais de Adonai, o termo hebraico para Senhor, sobre as consoantes IGA, GWH, criando uma indicação de leitura que orientava o leitor a dizer Adonai quando encontrasse o tetragrama escrito. Esse procedimento, embora prudente, inaugurou uma confusão posterior. Quando leitores medievais, que desconheciam o motivo dessa cruzação, tentaram ler o nome sem perceber a intenção, combinaram as vogais de Adonai com as consoantes IK, AWH, e produziram uma forma híbrida que, em línguas europeias, acabou aparecendo como Jeová. Hoje sabemos que Jeová resulta de uma leitura artificiosa, fruto de um cuidado litúrgico que os copiadores orientavam em vez de registrar a pronúncia original. Muitos estudiosos afirmam que a pronúncia mais provável é algo como Yahweh, mas é importante dizer com clareza: não podemos restaurar com plena certeza fonética o som original. O que podemos afirmar com segurança é que a tradição preservou com amor e temor o que considerava mais valioso: o nome de Deus como sinal de sua presença. Enquanto isso, sinais extrabíblicos reforçam a antiga circulação do nome na região. Inscrições e monumentos, como a famosa Estela de Mesa, onde o rei moabita relata suas vitórias e menciona o Deus de Israel em formas que lembram o teônimo Iquagá. E inscrições de sítios como Soleb fornecem evidências de que elementos do nome divino eram reconhecidos também fora das fronteiras de Israel. Esses materiais arqueológicos não nos entregam a pronúncia exata, mas confirmam que uma forma do nome era conhecida e tinha poder simbólico na paisagem política e religiosa do Levante Antigo. A presença do elemento divino em nomes pessoais, inscrições de altares e texto comemorativo atesta que o tetragrama não era uma invenção posterior, mas um componente vivo da prática religiosa. Voltando ao texto, a resposta de Deus a Moisés, Ehyeh Asher Ehyeh, não ficou isolada como curiosidade gramatical. Ela moldou a trajetória do monoteísmo bíblico. Ao se nomear dessa forma, Deus se revela como o fundamento da existência do povo
e da história. O nome não é apenas uma etiqueta pontual, é uma promessa de presença. E essa promessa ganha ressonância nova no Novo Testamento, sobretudo no Evangelho de João, onde Jesus usa com ousadia a fórmula "eu sou" em declarações que ligam diretamente sua pessoa à autoridade do Êxodo. Ele não diz apenas "eu sou um bom pastor" ou "eu sou uma luz". Dizer "eu sou" em contextos judaicos evocava o nome revelado no deserto. Em João 8,58, quando Jesus afirma: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A multidão entende isso como uma pretensão à divindade, razão pela qual, segundo o relato, quisera apedrejá-lo. Em João 18, quando Jesus responde "eu sou", antes de sua prisão, os soldados recuam e caem por terra. João 18,6. Um gesto que mostra o peso daquela fórmula. Mais adiante, João organiza 7 "eu sou". Eu sou o pão da vida, 6,35. Eu sou a luz do mundo, 8,12. Eu sou a porta, 10,7, entre outros, que funcionam como ecos do Deus que se revelou a Moisés. Esse uso não só aponta para a continuidade teológica, mas também eleva a discussão. O nome de Deus, que foi dado como garantia de presença, agora ressoa na pessoa de Jesus como cumprimento e encarnação dessa presença. Ainda assim, o caminho do nome pelo tempo humano é complexo. A mesma reverência que levou ao silenciamento ritual também criou espaços para erro e equívoco. A leitura Jeová é um exemplo pedagógico. Surgiu quando as vogais de Adonai foram acopladas às consoantes do tetragrama por estudiosos que não compreendiam a intenção masoria. Não é um nome falso, em sentido pejorativo. Ele tem história e foi fruto de um processo reverente, mas é, historicamente falando, um híbrido que demonstra como as práticas de preservação podem gerar confusão se o contexto se perde. Ainda assim, esse erro não apaga o poder teológico da revelação original. O que importa não é a pronúncia perfeita, mas a verdade que a fala de Deus aponta para nós, que Ele é presença ativa e sustentadora. A questão que começa a tomar forma, então, é esta: por que Deus não escolheu um nome que descrevesse uma função específica à maneira das divindades vizinhas? A resposta, em uma primeira camada, é teológica. O próprio ato de escolher "eu sou" estabelece Deus como autoexistente e autossuficiente, não dependente das categorias e limitações que definem deuses locais. Ele não é o Deus da agricultura ou o Deus da guerra. Ele é o fundamento de toda a realidade. Em termos pastorais, isso traduz uma promessa. A presença divina não é ofertada segundo condições humanas, nem calculada conforme resultados esperados. A promessa é: eu estarei. E é precisamente essa presença que conforta no deserto. No entanto, a resposta plena exige que acompanhemos também a trajetória histórica e ritual. O modo como a comunidade recebeu, guardou, traduziu e, por vezes, silenciou o nome. Tudo isso compõe a maneira como entendemos hoje o significado daquela frase que saiu de uma sarça ardente. Antes de avançarmos mais profundamente na gramática hebraica, nas tradições sacerdotais do Yom Kippur, nas contribuições de Joséfo, nos manuscritos de Qumran e nas referências patrísticas de Clemente de Alexandria, quero que você imagine por um momento aquela cena outra vez. Veja Moisés, toca a areia com a ponta do bastão, sente a textura fria das pedras, sente um tremor interior. O que se pede dele não é só coragem política para enfrentar um faraó, é uma coragem espiritual para carregar consigo uma promessa que redefine o espaço onde vive seu povo. Eu sou o que sou. Não é uma sentença burocrática. É um chamado que transforma uma missão política em uma missão ontológica. E essa transformação é o cerne do que vamos explorar adiante.
como uma única declaração, pôde desafiar idolatrias, reconfigurar liturgias e, séculos depois, ser evocada por um homem preso que declarava ser a encarnação da presença de Deus. Seguindo esse fio, precisamos agora abrir com mais detalhe o âmago gramatical do hebraico e o que ele comunica. A forma RE, Ari, é a primeira pessoa singular do verbo ser, ou estar, no que os gramáticos chamam de tonalidade do imperfeito. Uma forma que nos fala de algo não concluído, algo em processo. No hebraico, como em muitas línguas semíticas, a oposição entre perfeito e imperfeito não corresponde exatamente ao nosso presente e futuro passivo. Ela fala de completude versus continuidade. Assim, Ehyeh carrega implicações de uma ação que se prolonga para além de um instante. Quando Deus diz Ehyeh, Asher, Ehyeh, não está apenas afirmando existência como atributo. Está proclamando uma existência que atua, que sustenta, que se faz presente de modo contínuo. Alguns tradutores preferem eu serei o que serei, por enfatizar a dimensão da promessa. Outros preferem eu sou o que sou, por sublinhar a presença atual. Ambos têm força, e ambos são incompletos sem o outro. Presença e promessa se entrelaçam na frase. A diferença entre Ehyeh e IWA é também formal. A forma pessoal em primeira pessoa comunica uma fala direta. Eu sou. O tetragrama, por sua vez, surge como um nome de referência em terceira pessoa, uma etiqueta que a comunidade usa para falar sobre essa presença quando não é o próprio Deus quem fala. Linguisticamente, muitos estudiosos conectam IBA-HWH à mesma raiz hebraica Hayah. O tetragrama provavelmente carrega a ideia de causar a existência, de tornar algo real, uma nuance que traduz a divindade como agente de ser. A combinação desses fatores, a autodeclaração em Êxodo e a uso comunitário do tetragrama, compõem uma tensão fecunda. Deus se revela em primeira pessoa e, ao mesmo tempo, a comunidade recebe isso e passa a nomear. Essa dialética entre revelação e memorialização é uma das ricas dinâmicas que explicam por que o nome foi tanto proclamado quanto protegido. Quando dissermos mais adiante sobre as evidências do Qumran e sobre o modo como Joséfo e Clemente de Alexandria testemunham o uso ou a reverência pelo nome, voltaremos a essa tensão. A palavra que proclama presença tornou-se, por medidas de reverência, objeto de silêncio ritual. E justamente nesse cruzamento entre palavra revelada e palavra silenciada é que o mistério do tetragrama se mantém vivo para nós, hoje. Por agora, mantenha a imagem da sarça, fogo que arde sem consumir, uma presença que não se extingue diante da fragilidade humana. A frase "eu sou o que sou" nasce ali, não como rótulo, mas como promessa. E essa promessa continuará a nos seguir quando entrarmos, na sequência, no universo dos nomes do Antigo Oriente Próximo, nas inscrições que confirmam a circulação antiga do elemento divino, e depois, no coração ritual do templo, onde a pronúncia do nome se tornou sacralmente decisiva. Ao caminharmos para o próximo estágio desta jornada, levante uma pergunta que nos acompanhará. Se o nome anuncia presença e soberania que ultrapassam funções locais, por que então foi necessário que a comunidade guardasse esse nome com tanto esmero que acabou por silenciá-lo? Há uma história de zelo teológico, de medos concretos, de decisões litúrgicas e de transformações políticas por trás dessa mudança. E é nessa interseção entre linguagem, ritual e história que emergem as respostas mais reveladoras. Há, portanto, um fio que puxa aquela declaração da sarça para dentro da história viva do povo. A palavra revelada que se transforma em memória comunitária. E a memória que, por sua vez, decide proteger essa palavra a ponto de silenciá-la. Por que esse silenciamento, afinal?
Em primeiro lugar, por reverência, o mandamento contra tomar o nome do Senhor em vão, Êxodo 27, exigia dos fiéis uma seriedade que, ao longo dos séculos, foi interpretada como necessidade de cuidado extremo no trato com o sagrado. Em segundo lugar, por medo ritual e social. Na imaginação antiga, pronunciar o nome poderia vincular a pessoa a procedimentos litúrgicos e espirituais, cujas consequências eram consideradas profundas. Havia, portanto, um impulso coletivo para preservar o nome de usos levianos. Em terceiro lugar, por circunstâncias históricas concretas, a destruição do templo em 70 d.C. enterrou práticas sacramentais, como o rito do Yom Kippur, quando o sumo sacerdote, segundo as tradições, pronunciava o nome de modo extraordinário. E com isso, desapareceu um mecanismo vivo de transmissão pública da pronúncia. É essa mistura de teologia, prudência ritual e história política que explica por que um nome que foi tão central acabou por ser tratado com tal silêncio reverente. Para entender melhor, precisamos entrar no coração do templo, na noite do Yom Kippur, e reconstruir a razão pela qual a pronúncia se tornou algo tão decisivo. As fontes rabínicas, a Mishnah e o Talmud, em especial o Tratado Yomá, preservam memórias detalhadas da liturgia do dia da expiação. Na descrição tradicional, o sumo sacerdote, após ritos de purificação, entrava no lugar santíssimo com incenso e sangue, num ato que buscava a reconciliação do povo com Deus. Em um momento de tremenda gravidade, ele realizava palavras sagradas. Segundo algumas tradições, pronunciava-se ali o nome especial, numa invocação que tinha poder litúrgico e que atestava a presença divina naquele espaço. O povo, do lado de fora, segurava a respiração. Lembravam-se de que o encontro com a santidade absoluta não é brincadeira, era risco e graça ao mesmo tempo. Quando o templo foi destruído, esse eixo ritual que legitimava e tornava pública a pronúncia ficou irreversivelmente abalado. A perda do espaço litúrgico contribuiu para que a vocalização do tetragrama, em muitos lugares, se tornasse rara e, por fim, desaparecesse como prática comum. Ao mesmo tempo, a transmissão escrita do texto bíblico tomou medidas para garantir que ninguém pronunciasse o nome inadvertidamente. Aqui entra a ação dos escribas e, muito depois, dos masoretas. Os escribas gregos da Septuaginta, no século III a.C., preferiram traduzir o tetragrama por Kyrios, Senhor, uma solução que respeitava tanto a reverência quanto a inteligibilidade para leitores helenísticos. Essa opção grega teve enorme influência. Quando as escrituras passaram a circular em comunidades cristãs de língua grega e latina, a forma Senhor ganhou força litúrgica. Séculos mais tarde, os masoretas, entre os séculos VI e X d.C., sistematizaram a leitura do hebraico mediante sinais vocálicos colocados ao redor das consoantes. Por preocupação pastoral e religiosa, eles colocaram as vogais de Adonai, a palavra hebraica para Senhor, sobre as consoantes IHWH, de modo que o leitor que encontrasse o tetragrama soubesse que deveria dizer Adonai em voz alta. Esse procedimento era um dispositivo pedagógico. Não mudava as consoantes, mas instruiu a leitura oral. Quando leitores posteriores, muitos dos quais não conheciam a intenção masorética, tentaram ler as palavras sem esse contexto, combinaram as consoantes IHWH com as vogais de Adonai e produziram uma forma híbrida que, em línguas europeias, evoluiu para Jeová. Assim nasceu, por equívoco de transmissão e por falta de contexto, a forma que tanto tomou o imaginário cristão medieval e moderno. Hoje, muitos estudiosos preferem a aproximação Yahvé como provável restituição fonética, mas devemos repetir com clareza: não é possível recuperar com plena certeza a pronúncia original. A prudência histórica exige aproximação, hipótese plausível, mais aceitável entre especialistas. Enquanto as práticas litúrgicas mudavam,
A realidade arqueológica nos lembra que o nome não nasceu de um sufoco litúrgico posterior. Ele circulava na vida cotidiana. Os arqueólogos encontraram o que chamamos de teônimos, nomes pessoais que carregam o elemento divino, como parte do tecido onomástico do Levante. Nomes como Eliahu, Elias, Yeshayahu, Isaías, Yehoshua, Josué e muitos outros mantêm a raiz Ig-H-Itiá incorporada, mostrando que pessoas traziam o nome de Deus em sua identidade cotidiana. Inscrições extrabíblicas também mostram vestígios do reconhecimento do nome na região. A célebre estela de mesa, o Moabite Stone, registra o rei moabita reivindicando vitórias e referindo-se a divindades em termos que lembram a presença do elemento divino. Inscrições encontradas em lugares como Soleb e em documentos administrativos do período antigo revelam teônimos e fórmulas que apontam para uma circulação do nome ou de sua raiz fora das fronteiras de Israel. Essas evidências não nos entregam a pronúncia precisa, mas confirmam que o elemento divino era uma realidade social e política. O nome tinha poder simbólico além do texto sagrado. É importante ainda trazer à memória escritores antigos que observam essa prática. Joséfo, o historiador judeu do século I, descreve cenas do templo e lamenta a destruição ritual que veio com a guerra contra Roma. Suas obras ajudam-nos a reconstruir como os ritos do templo conferiam significado à vida religiosa judaica. Clemente de Alexandria, entre os cristãos primitivos, comenta as Escrituras e testemunha a reverência cristã pelos textos, observando como a leitura do nome passou por modulações quando o cristianismo se difundiu em um ambiente helenístico. Nos manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, o tetragrama aparece em formas tanto paleo-hebraicas quanto em espaços litúrgicos, o que indica variações de prática nos primeiros séculos a.C. e d.C. A comunidade de Qumran manteve uma atitude peculiar quanto ao uso de fórmulas sagradas. Alguns manuscritos preservam o tetragrama em escrita antiga ou com marcas especiais, sugerindo que, para alguns grupos, a preservação visual do nome era uma forma de proteger a tradição. Tudo isso nos traz de volta a tensão principal, a revelação de Deus como Eu Sou e a história humana de proteger esse enunciado. A revelação permanece mesmo quando a pronúncia pública se restringe. E quando a Bíblia chega ao Novo Testamento, eis que a velha afirmação da sarça ardente ressurge com força, não só como memória teológica, mas como verbo encarnado. No Evangelho de João, a fórmula Eu Sou, ego eimi em grego, desempenha papel central. João organiza o ministério de Jesus em torno de 7 declarações que começam com Eu Sou, e que não só definem funções: pão, luz, porta, bom pastor, ressurreição e vida, caminho, verdade, vida, videira. Mas também, no calor do judaísmo do primeiro século, evocam a própria autorrevelação de Deus a Moisés. Vamos passar por cada uma dessas 7 declarações e ver como elas dialogam com Êxodo 3, com o tetragrama e com a experiência da presença divina. Eu sou o pão da vida. João 6,35. O contexto é a conversa sobre o pão do céu. Jesus se apresenta como alimento que sustenta a vida humana de forma última. A ligação com o Êxodo é dupla. No Êxodo e no deserto, o povo é alimentado por mana, e Deus se revela como provedor que acompanha. Ao dizer, Eu sou o pão da vida, Jesus coloca sobre si a função de fonte de sustento espiritual, mas faz isso usando a mesma fórmula que o Deus da sarça usou para se apresentar. É uma identificação que aponta ao cuidado contínuo. Não apenas prover um ato isolado, mas sustentar a vida em um processo. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. A imagem da luz é recorrente nas Escrituras como símbolo de revelação, direção e salvação.
Neste caso, Jesus afirma ser a presença que dissipa trevas, nos céus, nas estruturas de poder, nas vidas humanas. Quando pensamos na sarça que arde sem se consumir, existe ali uma luminância que revela sem dissolver. A presença que ilumina é presença que não devora o criado. Ela revela e preserva. Eu sou a porta. João 10:7, 10:9, e eu sou o bom pastor. João 10:11. Essas duas declarações trabalham numa mesma cena pastoral. O pastor e a porta pertencem ao imaginário de quem conhece a fragilidade de rebanhos e estradas. A figura do pastor lembra imediatamente Moisés, pastor no deserto, e o cuidado que define o agir divino. Ao se caracterizar como porta e pastor, Jesus diz que ele é o canal por onde se entra na comunidade de vida e quem cuida com risco e responsabilidade. Em termos do Êxodo, Deus que se fez presença no deserto cuida do povo que caminha. Jesus reencena essa presença em sua prática e em sua afirmação. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Proferida diante do túmulo de Lázaro, essa frase toca o centro da esperança judaica. Deus que dá vida e vence a morte. A raiz da promessa de presença, eu estarei, tem aqui seu ápice. A presença que vence a crise definitiva da morte. Em perspectiva cristã, essa declaração recoloca o eu sou de Êxodo à luz da vitória sobre a morte por meio de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Aqui a linguagem é categórica. Jesus não é uma dentre as vias, ele reivindica ser a via. A verdade remete ao que é eficazmente real, a vida ao que é pleno de significado. Retomando o Êxodo, Deus que fez promessa e caminhou com o povo é agora identificado em pessoa como o caminho que leva à comunhão plena. Eu sou a videira verdadeira. João 15:1. Esta imagem agrária liga a identidade de Jesus à fecundidade e dependência. Os ramos dependem da videira para dar fruto. Em termos do Antigo Testamento, a videira lembra a terra prometida, os cuidados e os perigos da vida em comunidade. Ao se apresentar como videira, Jesus se situa como a raiz vital pela qual a comunidade permanece viva. Em João 8:58, surge a chave hermenêutica. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão provocou reação violenta porque a audiência entendeu a autoafirmação como uma identificação com o nome divino de Êxodo. E no capítulo 18, quando Jesus, ao ser preso, responde, eu sou, e os soldados recuam e caem ao chão, João 18:6, João nos dá uma cena que dramatiza a autoridade do nome. A mera palavra de Jesus conserva o poder de subjugar. João, assim, cria um arco teológico que conecta o Êxodo à pessoa de Jesus. Aquilo que Deus foi em Êxodo é agora aquilo que Jesus reivindica ser, de maneira que a revelação da presença de Deus encontra seu ponto máximo na pessoa encarnada. Essa conexão cristológica não apaga o contexto judaico de onde veio a fórmula. Antes, ela o cumpre. Para os primeiros ouvintes, a festa da memória e a reverência ao nome não permitiam uma leitura casual. O uso da fórmula "eu sou" por Jesus soou como reivindicação de identidade que ultrapassava meras metáforas. Ali também reside a profundidade pastoral desta frase. Se o "eu sou" é a essência de Deus, e se essa essência se faz carne em Jesus, então a presença que o deserto prometeu está agora proximamente oferecida ao humano através de uma pessoa que partilha a condição humana. Voltando do alto da exegese para a vida cotidiana, é aqui que a teologia toca os pés na poeira. O nome que Deus pronunciou não foi escolhido para garantir resultados fáceis. Foi escolhido para dar presença onde há aniquilamento. Dizer "eu sou" diante do medo não promete automaticamente o fim do sofrimento. Promete, isto sim, companhia efetiva no sofrimento. É a diferença entre promessa de ausência de dor e promessa de presença no meio da dor. Essa distinção é vital.
Muitas vezes nossa fé confundiu as duas coisas, esperando que a presença divina assegurasse conforto livre de dor. A linguagem bíblica, em contrapartida, nos assegura companhia leal no deserto. Para tornar essa realidade palpável à experiência contemporânea, permita-me contar 3 relatos simples, histórias que ilustram o modo como o Eu Sou se manifesta hoje, não como garantia de resultados, mas como presença que transforma a maneira de viver a dor. O primeiro é de uma mulher chamada Ana, nome fictício representativo de muitos. Diagnosticada com uma doença crônica, ela descreve as primeiras semanas como um deserto. Noites interrompidas, medo dos exames, sensação de abandono. Em meio à solidão, Ana lembrou-se de uma palavra lida desde a infância: Eu sou contigo, uma das leituras do Êxodo reinterpretadas em sua vida. Para ela, não houve milagre instantâneo de cura. Houve, contudo, uma mudança gradual de percepção. O medo continuava, mas não era mais um silêncio absoluto. Havia alguém que caminhava ao lado. Isso lhe deu força para enfrentar tratamentos, pedir ajuda e manter laços. A presença não eliminou o sofrimento, a tornou suportável. O segundo relato vem de um homem chamado Marcos, que saiu da prisão e tentou reconstruir a vida. Na detenção, ele conta, as promessas eram nebulosas, mas havia momentos em que orava e tinha a sensação, não de voz audível, mas de convicção interior, de que alguém sustentava a sua existência. Após a saída, aquela certeza o impeliu a procurar reabilitação, a aceitar ajuda e a não se desesperar. Marcos não afirma que sua vida se tornou fácil, mas que a experiência de companhia foi decisiva para que buscasse mudança. O terceiro é de uma jovem refugiada, Laila, que atravessou fronteiras e perdeu quase tudo. No deserto literal e metafórico de sua fuga, guardou uma frase que uma irmã religiosa lhe disse: Deus é Eu Sou, não porque vai apagar teus medos, mas porque caminha onde não há mapa humano. Essa presença deu-lhe coragem para erguer uma nova casa em país estranho, aceitando o luto sem deixar que ele definisse sua identidade. Esses relatos não pretendem ser prova científica. São, antes, exemplos pastorais de como a palavra Eu Sou atua mais como promessa de companhia e sustento do que como garantia de resultados. Em todos os casos, a presença se manifesta em escolhas humanas: procurar terapia, aceitar ajuda, manter relações. O Eu Sou não anula a agência humana, o qualifica e a abre para a esperança. Voltando ao campo histórico e linguístico, vale aprofundar um pouco mais a explicação de por que a pronúncia do tetragrama é incerta e como a forma Jeová surgiu. Porque a confusão histórica ajuda a entender a urgência da preservação do significado do nome. Os masoretas, como já vimos, colocaram sinais vocálicos para guiar a leitura. Quando esses sinais foram combinados com as consoantes do tetragrama, leitores posteriores, sem a chave cultural, leram o híbrido. Eruditos europeus medievais e renascentistas, trabalhando em textos hebraicos com vogais maçoréticas, registraram Jeová em suas traduções latinas. A forma pegou nas tradições devocionais de língua europeia e assim entrou no léxico cristão. Hoje, no entanto, a maioria dos especialistas considera Yahweh a aproximação mais provável, com variações dialetais possíveis. Ainda assim, muitos judeus e cristãos conservadores preferem continuar usando títulos como Adonai ou Kyrios em adoração, por respeito à tradição. É uma demonstração prática de que a reverência litúrgica pode durar além da certeza fonética. As implicações teológicas disso são delicadas, e é preciso cuidado ao falar. Não podemos transformar resultados de pesquisa filológica em mandamentos devocionais. A tradição religiosa tem sua própria lógica. O silêncio ritual em torno do tetragrama não precisa ser lido como erro ou traição.
pode ser lido como forma comunitária de proteger aquilo que foi revelado numa circunstância de risco e redenção. Ao mesmo tempo, a perda da pronúncia pública nos convoca à responsabilidade de ouvir o que a revelação quer dizer. Não importa a forma exata do som, mas o que aquele som traduz. A promessa de presença que sustenta a história. Se voltarmos ao título que nos guiou, por que Deus se chamou Eu Sou o que Sou e não outro nome, podemos sintetizar a resposta em 3 camadas, que entrelaçam teologia, história e pastoral. Primeiro, teologia. Deus escolheu falar assim para definir-se não pela função, mas pela própria condição de ser. Em um mundo de deuses funcionais, cujo nome dizia Sou o Senhor do Sol ou Senhor da Tempestade, a autoafirmação Eu Sou é uma declaração de transcendência e imanência. Transcendência porque mostra que Deus não se reduz a categorias locais. Imanência porque diz que Ele é presença real e contínua na história. Em termos filosófico-teológicos, a expressão aponta para a autoexistência. Deus não depende de nada fora de si para ser. Em termos bíblicos, essa autoexistência se traduz em relação fiel. Deus é o que sustenta a promessa, o que acompanha o fragilizado. Segundo, histórico-cultural. A forma em que Deus se nomeia rompe com a prática religiosa de seu entorno. A palavra da sarça não é um rótulo de poder, mas um convite à confiança. E a história posterior, o surgimento do tetragrama, sua integração em nomes pessoais, a proteção ritual, a tradução para Quirios pela Septuaginta, a perda da pronúncia e a criação por engano de Jeová, mostra que o povo levou a sério essa revelação. Proteger o nome foi uma maneira de proteger a própria experiência da presença de Deus. As mudanças políticas e religiosas, destruição do templo, dispersão, cristianização do mundo mediterrâneo, alteraram práticas, produziram silêncios e também produziram formas novas de leitura e interpretação. Terceiro, pastoralmente. O Eu Sou funciona como promessa de companhia que nos segue no deserto. Deus se apresenta não para garantir a ausência de dor, mas para anunciar que a presença dele será o eixo sobre o qual se pode reconstruir a vida. A promessa não é mágica, é sustentadora. Em termos práticos, isso significa que a confiança no Eu Sou transforma nossas decisões. Buscamos ajuda, cuidamos uns dos outros, não esperamos soluções fáceis, mas nos mantemos em comunhão com aquele que caminha conosco. Encerrando nossa jornada, voltamos à sarça e a Moisés, porque ali tudo começou. Um homem cansado, uma paisagem dura, um arbusto que arde sem consumir. Do encontro saiu uma palavra que atravessaria milênios, seria escrita, lida, traduzida, guardada e, por fim, em Cristo, encarnada. Eu sou o que sou. É, portanto, uma declaração que opera em 3 registros. Ontológico, Deus é. Histórico, o povo recorda e guarda. E existencial, o fiel encontra companhia. A razão pela qual Deus se revelou assim, e não por outro nome, é simples e profunda. Ele quis ser reconhecido não como uma potência delimitada, mas como a presença que funda todo o ser e que permanece no tempo para ser companhia dos seus. Se esta palavra tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a presença de Deus no deserto. Incentive a leitura das passagens que citamos. Êxodo 3, 13 e 15 e Êxodo 6, 3, João 6, 35, João 8, 12 e João 8, 58, João 10, 7, 11, João 11, 25, João 14, 6, João 15, 1. E os registros tradicionais no Tratado Yoma da Mishnah e em textos rabínicos que comentam o Yom Kippur. Ler essas passagens em seguida ajuda a fixar a experiência. Senhor, tu que disseste, eu sou aquele que olhou a sarça, vem habitar os desertos de nossas vidas. Não pedimos alívio fácil, mas pedimos a tua presença que sustenta, conforte e dá coragem. Que, na incerteza, possamos reconhecer tua voz e seguir.
Amém.